Olá, eu sou Jaqueline Rodrigues, fui convidada pela Catarina e pela Filipa, do Mommy Talks, para a gente falar juntas sobre pré-concepcional. Então, e o que é a pré-concepção? A pré-concepção é aquele período que antecede a gestação e que, na verdade, a gente tem que especificar que existe o período que antecede, que é aquele que a gente já está tentando engravidar, e o período que antecede, que você ainda está se cuidando para começar a engravidar. Porque há diferenças, não é? Ou seja, não é por estarmos a tentar... Primeiro, eu não gosto muito da expressão tentar engravidar. O fazer por acontecer. Isso mesmo. A pré-concepção é antes disso, no meu ponto de vista. Sim. Pré-concepção consciente, Sim, antes consciente, ainda sim. de estarmos ativamente a fazer por acontecer o nosso bebê. Claro, porque é nesse momento que a gente tem... Quantos meses? Anos, por pode ser até, anos. sim, por até um ano, seria ótimo que seria pelo menos um ano até começar a tentar. Porque é nesse período. Especialmente se alguém tiver a sair de um anticoncepcional ou alguma coisa, temos que compreender aqui todos esses timings, não é? Sim, a gente tem que se observar e entender se a gente está em saúde, se a gente está em vitalidade, ou se de repente a gente tem doenças pré-existentes, sintomas que a gente tem que começar a tratar, ou mesmo, às vezes a gente inconsciente tem coisas e a gente não percebe isso, por exemplo, aquela dor de cabeça que a gente tem todo dia, aquele estresse grande no trabalho. A gente tá aqui falando de homens e mulheres, tá? A gente não tá falando só de mulheres. E não só isso, se há espaço para um bebê na nossa vida, não é? Exato. Será que há espaço na nossa vida para um bebê? Não é esperar que o bebê chegue para depois fazer as acalmar, adaptações não é? com o bebê já. Sim, ele também sente que não há espaço para ele. Sim. Então a gente começa até um ano antes, seria bom, um ano antes de começar a tentar. Então aí a gente vai arrumando a vida, a gente vai arrumando o corpo físico, a gente vai arrumando o nosso ambiente, a gente vai arrumando sintomas. Né? É porque estás super alinhada comigo e nós não nos conhecemos antes. Portanto, agora já conhecem, sim. Mas antes de... A Jaqueline não se apresenta. Não? Não. Assim, então quem é a Jaqueline? Sim, a Jaqueline é nutricionista há 17 anos já, desde 2003. Eu sei, nós ficámos exatamente com a mesma dúvida e começámos a fazer os cálculos. Começou a exercer. Foi isto. Sim, olha, e me formei em 2003, já desde a faculdade sabia que eu queria materno-infantil e foi a minha primeira pós-graduação após a graduação. E desde então eu sempre vim me atualizando todos esses anos só e trabalhando há 9 anos exclusivamente com mulheres, casais que tentam engravidar, e com crianças, enfim, com todo o público materno-infantil. E a coisa que vocês devem estar a pensar é de onde é que a Jaqueline é? De São Paulo, Brasil. O que é que a Jaqueline está aqui a fazer? Morar cá! Percebem? É isto! Espetacular! Sim, há 1 ano e 3 meses estou morando em Portugal, trabalhando em Portugal, dando consultas em Portugal e agora com vocês aqui no Mommy Talks. Que maravilhoso! Feito. Tudo alinhado. Então, o que é que nós precisamos de ver? Queremos engravidar. Sim. O que é que precisamos de começar a cuidar? Estavas a dizer cuidar o corpo, cuidar o ambiente. Sim. Alguns exemplos práticos? Exemplos práticos, é claro. A gente sabe que o grande fator que incide sobre o nosso potencial fértil e a nossa saúde é a alimentação. Então, a alimentação em primeiro lugar, o primeiro ponto, e aí tem todas aquelas mini questões que a gente já sabe, que a gente sempre escuta, que são colocar na nossa vida, na maior parte das nossas refeições, alimentos e preparações caseiras, alimentos de verdade e preparações caseiras, ou seja, pouco processados, não industrializados. Então a gente vai tirar refrigerantes, bebidas lácteas, com industrializados carregados de sal, de açúcar, parar de beber, né, bebida alcoólica. Um ano antes. De tentar engravidar. Sim, antes de tentar engravidar. Por quê, né? Sim, a bebida alcoólica é um xenobiótico. A bebida alcoólica não é devidamente digerida pelo nosso organismo. Ela precisa sair de alguma maneira depois que entrou e
com ela leva, para falar de uma forma bem simplista, ela leva junto os nutrientes do nosso corpo. Portanto, as pessoas literalmente entram em carências nutricionais quando elas têm uma frequência de consumo de bebida alcoólica, né? Então, assim, a pessoa fala, mas eu bebo só uma vez por semana. Uma vez por semana é uma rotina, é uma vez por semana. Uma vez por semana o organismo tem aquele padrão. Exatamente. E aí a gente tem que ver quanto é que ela bebe. Que teor alcoólico, o que é que bebe? Qual é o teor alcoólico disso? Qual é a predisposição dessa pessoa para ter o organismo atacado por essa bebida? Porque tem pessoas que suportam mais, pessoas que suportam menos, a gente sabe disso, né? E o que mais? Dentro da nossa alimentação, incluir vegetais de todos os tipos, em todas as nossas refeições. Aquele clichê do prato com 5 cores é verdadeiro? E aí preferimos o cozinhado ou o cru. É que do ponto de vista da medicina chinesa, nós precisamos ter um forninho. Então dizemos sempre que devemos tentar aqui que seja o mais cozinhado possível. Sim. E aí, é claro, a medicina chinesa, eu acho que ela ainda vai mais a fundo em questões individuais da pessoa, né? Então, o que a gente fala na nutrição? Que o melhor, a gente fala que é para a gente conseguir manter todos aqueles nutrientes dos alimentos, né? Então, a gente está falando de uma forma de composição nutricional do alimento. E nesse caso, a gente está falando de alimentos crus, alimento pouco processados, que é o do vapor, que é o grelhadinho, que é o assado, né? Porque assim, a gente perde nutrientes no simples cortar o alimento com a faca. Então a gente sempre perde um pouco, mas a gente tem bastante. Então vocês sabiam, por exemplo, na beterraba e, por exemplo, na batata, nós devemos cortar de forma a olharmos e a vermos todo o círculo. Tem que estar lá a energia completa. Se nós partirmos de outra forma, estamos a separar a energia. Então a batata deve estar às rodelas e nunca aos palitos, por exemplo. A beterraba também. Gente, deve ser por isso que batata frita e não só, não tem energia viva. Mas é muito isso. É muito isso. Pois é. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando da composição dos alimentos. A gente quer que ele seja o menos processado possível. E aí, quando a gente entra na medicina chinesa, que eu adoro, acredito super, a gente vai pegar no individual de cada pessoa, de qual é a base de saúde que ela tem. Não é isso? Vai avaliar. Sim. E aí pode dar ainda insights ainda mais específicos no que diz respeito à alimentação. Então, voltando, alimentos frescos, pouco processados. A feira, é aqui que fala feira? Mercado. Mercado. Vai no mercado e faz um mercado por semana e aquilo deve ser a sua alimentação. Quando a gente fala de supermercado, né, os hipermercados, a gente está falando de você escolher produtos os mais genuínos possíveis, com poucos ingredientes, com poucos processamentos, né, industriais, ou seja, se a gente fala de produtos lácteos, a gente fala daquele iogurte que é leite fermentado, e pronto, não tem açúcar, adoçante, espessante, aromas, corzinhas e coisinhas, né? É muito cru, não é? Sim. O ideal é que os alimentos sejam mais cru no sentido puros. É puro que eu queria dizer. Sim. Puros e assim, um específico, por exemplo, sobre o iogurte é o seguinte: o iogurte é um produto que ele nasceu azedo, ele é azedo. O produto é azedo, porque foi fermentado os açúcares e ele ficou azedo. É o mercado, é a indústria que fez o iogurte começar a ser adocicado. Porque não é o produto iogurte original. Adocicado. Não existe, ele não é original. E aqui do ponto de vista de pré-concepcional, se calhar a minha pergunta está a ser mais dirigida porque também existem algumas patologias que dificultam esta pré-concepção, mas, por exemplo, estarmos a falar de patologias como a SOP, a síndrome de ovários poliquísticos, onde existe evidência científica em como os lácteos podem, de facto, ser aqui um impedimento, nós podemos designar que na pré-concepção devemos reduzir estes lácteos ou selecioná-los? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, os lácteos de boa qualidade, sim. E aí vai variar de cada pessoa, de cada organismo, se existe uma intolerância, se existe uma alergia, se a pessoa realmente se sente bem ou mal com isso, com esse consumo. E perceber também quais que são os sintomas de cada uma, porque mesmo as mulheres com SOP,
síndrome do ovário poliquístico, elas não têm todos os mesmos sintomas, elas não devem ser tratadas da mesma maneira e por isso eu não consigo conceber que assim, estabelecemos que todas as pessoas com SOP têm que parar de comer lácteos, mas de repente, qual lácteo? Qual quantidade de lácteo, né? São essas as questões que a gente tem que depois individualizar com a nutricionista, com a terapeuta, né? Acho isso fundamental. Existem depois também outras patologias, não é? O que é que encontra mais em clínica, assim, de dificuldade na concepção? Encontra muito a SOP, encontra endometriose, encontra homens com o espermatograma alterado. Isso é muito importante falar, não é? Porque nós focamos muito na mulher, e quando há alguma dificuldade, às vezes não é dificuldade, é só o tempo que a gravidez não tem de acontecer no primeiro ciclo. Sim. E a mulher tem muito esta tendência para achar a culpa é minha, é o meu corpo que não está a funcionar, sou eu que não posso engravidar. E não é só a mulher, os profissionais de saúde, atenção. Também existe muito esta questão de, existe dificuldade, então já sei o que vai fazer, vamos induzir a ovulação, vamos trabalhar neste sentido. Quando se calhar, e nós estávamos aqui em off a falar da nossa experiência, é 50-50. Quantos homens nós já tivemos? Não é assim, os estudos mostram hoje que a dificuldade em proporção são iguais. Exato. Entre homens e mulheres. Afinal de contas, quando a gente fala de infertilidade, aquela que dizem por aí sem causa aparente, mas a causa é bem aparente, a gente vai falar disso, somos homens e mulheres inseridos no mesmo mercado, numa mesma sociedade, ou seja, a poluição é para os dois. A má alimentação, a bebida, a falta de sono, o estilo de vida do o estilo de vida do casal é de homens e de mulheres, não é da mulher. Né? Então eu pego no consultório a SOP, endometriose, o espermograma alterado de homens, muitos, e pego também bastante a infertilidade sem causa aparente, que na verdade a Jaqueline denominou com uma outra, a gente no Brasil tem a tal da ISCA, né? Infertilidade sem causa aparente, e eu denomino como DHS, que na verdade é a desconexão dos hábitos saudáveis. Essa é a causa. É simples e evidente quando uma pessoa chega, às vezes casais jovens, de 26, 30 anos, eu não consigo engravidar, 3 meses, 4 meses, não consigo engravidar. Gente, calma. Ainda não olharam para a própria vida, não é? Para tentar perceber o que é que pode não estar a funcionar bem, se há harmonia, se não há harmonia, em que ambiente, há bocadinho também estavas a falar disto atrás da câmara, em que ambientes é que as pessoas estão inseridas, que tipo de toxicidade é que estão sujeitas. E toxicidade nós estamos a falar só física, não é? Quando preparamos o corpo, preparamos a mente, as emoções também, o nosso lado emocional e a nossa energia. Se nós estamos em ambientes, e isto é das quase primeiras perguntas que eu faço a casais que acompanho na pré-conceição tu és feliz? E onde é que isto nos leva? Eu detesto o meu trabalho, mas quando engravidar eu vou mudar de trabalho. Não, mudas de trabalho antes, porque é o trabalho que tu detestas que está a bloquear isso. Está dentro do ano de preparação para engravidar, é o mudar de trabalho. Né? É o mudar o ambiente, aquele trabalho. Quantas grávidas nós não temos em consulta que estão ali na 32ª, 33ª semana a acabar de mudar, de mudar aqui a casa. Mas no ano de pré-conceição isso poderia ter acontecido. Sim, poderia. E está tudo certo. Se agora foi uma oportunidade, claro. Mas há coisas que nós podemos pré-estabelecer, aqui, não é? Eu acho que a grande diferença é quando as pessoas já estão a perceber que é para fazer mudança, mas adiam, porque quando engravidar é que eu vou ganhar coragem. Sabe aquele casal que às vezes não consegue engravidar? Porque mentalmente eles sabem que de repente o budget não chega, mentalmente eles sabem que não tem um quarto a mais, mentalmente eles sabem que precisam fazer obras, né? E essa é uma outra doença que eu pego em consultório também. Casais gestantes que estão fazendo obras. Meu Deus, todos deixam para fazer obras durante a gestação. Não. Parece mais... Pode parecer absurdo, mas isto é muito recorrente. Faz antes, prepara a vida para a chegada desse bebê. Então preparar a vida é preparar o físico, é preparar a alimentação, é melhorar o sono,
é reduzir a toxicidade, é melhorar o emocional, é ter contato com a natureza, é se conectar com os hábitos saudáveis e naturais. Sim, né? sim. Há quanto tempo você não exerce aquele hobby que você tanto ama? Que você quer dançar e não dança, que você quer cantar e não canta. E aproveitem para namorar, enquanto não há um bebê. Não é? Que momento mais... Um bebê é uma extensão do amor. Exatamente, que momento mais especial, se não agora, para aproveitar. E aumentar a cumplicidade do casal, esta sintonia a dois. Que vai depois também se mostrar, este fortalecimento vai se mostrar no pós-parto. Sem dúvida. Portanto, há toda aqui uma agregação de fatores que tem que... Preconceição é um mundo. Então nós diríamos, num modo geral, começar a fazer um apanhado daquilo que se pretende. É um conjunto de mudanças, né? Que começa na cabeça, depois vai pra cozinha, depois vai pra casa inteira, passa por cada cômodo. E na cozinha especificamente, vamos falar de toxicidade? Que panelas a gente usa? Elas estão descascadas? A gente está consumindo chumbo, alumínio todo dia da panela, intoxicando o nosso corpo, né? Destruindo ali o funcionamento das nossas mitocôndrias, não entrar no biológico, né? Mas é mesmo. Sim, mas é para percebermos como isto influencia, não é? Cozinhamos com o quê? Com uma colher de pau? Ou de plástico, que sai plástico ali e você consome, que é um disruptor endócrino, e a gente tem falado disso insistentemente. Não comprem BPA free. Não comprem plástico. Exatamente. Não não compra simples. BPA, ou melhor dizendo, desculpa, eu errei. Não compre o BPA free. Aproveite para não comprar nenhum plástico, porque o BPA free é contaminante. Depois tem o BPS, o BPP, o BPF. Tem todos os tipos de plásticos e todos eles contaminam. E a questão é, há sempre opção. Sim. O vidro. E às vezes a opção é mais económica, mais bonita. Desculpem, é verdade. Não é? Olha, mas agora isto é tudo muito importante. E só assim uma notinha, o micro-ondas, não é? Aquecer plástico em micro-ondas. Sim. Na verdade, o grande problema do plástico micro-ondas mais plástico. Sim, é que ele, tanto no quente quanto no frio. Se você coloca ele qualquer alteração de temperatura faz com que um pouco do plástico vá para o alimento, um pouco do alimento vá para o plástico. Sabe aquele Tupperware que você usa colocar macarrão? Ele não fica depois de um determinado tempo, o molho não fica ali pintado, não sai mais do plástico. Quer dizer, se o molho pintou o plástico, você acha que o plástico não chegou até você? Exato. Né? Então é disso que a gente fala, né? De tanto que ele fique no congelador, quanto que ele vá ao micro-ondas, quanto que ele esquente no carro, né? Tem ali plástico entrando na sua comida, qualquer tipo de plástico, mesmo o BPA free, que é composto por outros tipos de BP, né? Que é o BPS, BPP, BPC. Então, assim, troque de material, sai do plástico na sua cozinha, pouco a pouco. Vai substituindo tudo que é de plástico pelo que é de vidro, de madeira, de cerâmica, são os melhores materiais. Né? E depois isso também nos traz um contacto com a natureza na nossa cozinha. Com certeza. E é muito mais bonito. E não só, é a sensação, não é? E não nos vamos esquecer que nós também vamos nutrir. Sim. Então, aqui puxando um bocadinho para a parte quase do Feng Shui, não é? Mas a nossa cozinha tem uma ligação com a boca. Tem uma ligação com a nossa energia mais materna, quase de amamentação. Sim. Então, é perceber a energia que nós queremos. A da família. É a energia que nós queremos aqui também. Sim. E aí a gente fala de... Temos de mudar de casa rapidamente, pessoal. Cada vez que falamos com amigas, só penso, ai meu Deus, mas tá, ela vai chegar, Então, redução de toxicidade passa pelo plástico, passa pelas panelas, daí passa pelo que mais? Passa pela nossa maquiagem. O que a gente passa todo dia no rosto? E tem chumbo. Como é que nos lavamos? Como a gente tira essa maquiagem? Quais são os nossos cosméticos? Aí a pessoa fala às vezes no consultório pra mim assim... Mas já que a gente... Sim, Chiara até já. Mas já que a gente é mulher, o que eu vou passar? Não vou passar nada então e tal. Eu falo, não, existem opções já hoje no mercado, né? Sem silicone, sem derivados do petróleo vários, aqueles vários nomes. Consulta com uma dermatologista que tenha mais pegada do natural. Compra produtos orgânicos, produtos ecológicos, né? Shampoo, gel de banho. E o mesmo para as crianças. Tudo que pomos na nossa pele é absorvido, por isso também tudo o que pomos na nossa pele devia ser comestível.
Então, óleo de coco, azeite, óleo de sésamo, tudo aquilo que eu ponho na minha comida, literalmente, eu passo no meu corpo, não é? E eu tenho garantias que está tudo. E se nós tivermos de facto que usar, por exemplo, um sabonete, podemos usar um sabonete de leite de cabra, por exemplo? Algo assim tão... algo mais hidratante? Sim, as pessoas ouvem você falar leite de cabra e falam, pronto, onde ela vai com isso? Mas assim, é só a gente tornar isso... simples. Quanto mais se fala, quanto mais se compra, isso torna-se algo do nosso mais meio, regular, né? Mais regular. Que foi totalmente substituído, né? A indústria levou a gente a colocar menos coisas naturais e mais coisas artificiais. Isso entra no nosso corpo, isso nos intoxica. Então é você pensar no que você coloca no rosto, no corpo, no cabelo, é o que você come, é o que você pensa. Tudo isso nos intoxica. Até pensamentos negativos nos intoxicam. E relacionamentos negativos nos intoxicam. Então, quando a gente fala de toxicidade, a gente está falando de tudo isso. Então, se nós tivermos assim que nomear algumas áreas em que temos que prestar atenção no pré-concepcional, diríamos alimentação em primeiro lugar, sobretudo, né? Então você, homens e mulheres, irem nesse ano que vocês têm, irem ao médico, irem ao nutricionista, aos seus terapeutas até fazer terapia, né? E pensar em reduzir sintomas, se você os tem, em melhorar a alimentação, em melhorar o seu sono, né? Você acorda descansado? Ou você acorda, parece que passou um caminhão em cima de você, né? Em melhorar seus pensamentos, em melhorar o seu trabalho, em melhorar o seu ambiente, que significa a sua casa, suas relações com as pessoas, né? Então, tudo aquilo que... olhar para a sua cozinha. Olhar para a sua cozinha, né? Eu acho que esses são os principais. Quando a pessoa tem, obviamente, doenças pré-existentes, como a SOP, que a gente falou, como a endometriose, como vai fazer um exame, percebe que o espermograma do marido tá o caos, ou outras, né, doenças autoimunes, enfim. Daí esses vão ser questões que vão ser tratadas no específico, com o médico, fazer um tratamento para eliminar os sintomas, para melhorar, sabe o quê? As células reprodutivas. A gente está falando de óvulo e de espermatozoide. Para quê? Para que seja uma qualidade de embrião, uma boa implantação, menores riscos gestacionais e maiores probabilidades de saúde dessa criança ao longo da vida. Exato. Na primeira infância e na juventude e ao longo da vida. Toda, se nós também tivermos completos, né? Se yin e yang estiverem repletos, nós conseguimos dar origem então a uma nova vida. Assim, em modo de fecho, queremos fazer queremos pedir para escolheres um número de 1 a 15. É uma pergunta surpresa que vamos fazer. Que interessante. 8. Sempre o 8. Nossa Senhora. Outro número. De 1 a 15? 12. Também acho que sai muito 12. Um destino. Um destino de viagem? Sério? De viagem onde gostasses de viver, que ainda não vives. Mas Portugal é bom. Porque eu demorei porque eu cheguei no destino. Tá dito! Era aqui. Que lindo! Nós aqui temos as hormonas sempre assim, então dá logo vontade. O Portugal foi um lugar que, enfim, meu pai nasceu aqui. Eu já morei em outros lugares como Itália, França, Brasil, Inglaterra. E vinha sempre a Portugal e nunca olhei para Portugal com os olhos de morar. Até que me casei, né, com meu marido e a gente veio pra cá com outros olhares, casei aqui, casei em Lisboa. Eu não sou casada no Brasil, gente, eu sou casada só aqui. Fiz lua de mel aqui, me apaixonei por aqui, e aí a gente voltou pro Brasil e aí o meu destino era Portugal. Mas se eu fosse, assim, pedir um destino pra viajar mesmo, seria com certeza um destino paradisíaco de praia. Mas nós também temos muito boas praias e temos a melhor comida do mundo. Isso é certeza, as melhores praias, eu não sei, que a gente vê no Havaí. Queremos agradecer muito a vossa presença. Se tiverem dúvidas, podem partilhem. deixar as dúvidas todas e vamos respondendo. E falem diretamente com a Jacqueline. Muito obrigada. Obrigada. Escrevam. Beijinho. Obrigada. Até já. Obrigada, meninas. Obrigada.